Se fosse algum tempo atrás, nós diríamos que ia ter um culto romântico hoje, à luz de vela, né? Então hoje nós vamos ter um culto mais tecnológico, à luz de celular. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado, querido. Deus me deu uma palavra esses dias que eu queria compartilhar à igreja, mas eu vou deixar ela para o próximo domingo, que eu ia precisar de algumas coisas mais avançadas um pouco aí da tecnologia. Mas alguns dias atrás o Senhor também tem trazido uma palavra que eu precisava compartilhar com você, e eu creio que hoje é o dia apropriado para isso, visto que nós estamos mais próximos aqui para conversarmos um pouco sobre isso. O tema da palavra que eu quero compartilhar com você é: eu sou igreja. Amém, querido? Amém. Você que está aqui também é igreja? Amém. Porque nós precisamos entender, querido, que uma igreja é um movimento para um mundo isolado. O mundo, cada dia mais, de tantas evoluções que teve, as distâncias geográficas elas diminuíram. Mas por mais que as distâncias geográficas tenham diminuído, antigamente, quando se pensava em fazer uma viagem a um determinado local, nós logo pensávamos em dias, quantos dias nós gastaríamos de viagem. Hoje nós pensamos em horas. Antigamente, quando pensávamos em fazer uma viagem, nós pensávamos em separarmos malas para dizermos assim: eu vou passar muitos dias. Hoje em dia nós pensamos em levar uma mochila para fazer uma viagem rápida. Outros pensam em levar apenas um cartão de crédito no bolso e diz assim: lá eu me resolvo. Apesar que ainda tem alguns seres nessa terra que vão passar uma semana, levam um container, não é uma mala, né? Ainda bem que a tecnologia ajudou a colocar umas rodinhas na mala para ajudar aqueles que movimentam e transportam. Mesmo assim, querido, nós vemos que as pessoas, mesmo diminuindo essas distâncias, nós vemos que elas estão mais isoladas. E o mais interessante é que nós nos aproximamos das pessoas que estão distantes, e muitas vezes nós estamos isolados das que estão próximas. Muitas vezes é mais fácil nós termos contato com uma pessoa que está em outro país, que está morando em outra cidade, está morando em outro estado. Entramos em contato com essa pessoa, falamos 2, 3 vezes com ela por semana, talvez falamos até diariamente com ela, hoje pelo celular, hoje falamos até pelas videochamadas, né? E eu acho bem interessante, uma das minhas avós, ela chegou a falecer e não vê tal tecnologia, mas ela dizia: talvez eu não veja, mas vocês ainda vão ver, que um dia vocês vão falar com pessoas, ela sempre diz essa frase dessa forma, ela diz: vocês vão falar com pessoas lá no Japão, vendo o rosto delas. E verdadeiramente, a minha avó era profeta, né? Ela faleceu em 1994 e ela não viu essa tecnologia, da qual hoje nós já temos como tão banal, como tão natural, e estamos vivendo. Mas hoje, diante desse isolamento, deste mundo em movimento que está em isolamento, nós precisamos entender que existe um papel fundamental para nós como igreja dentro desse contexto. Para isso eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está no Evangelho de João, no capítulo de número 17, o versículo de 1 a 15. É um texto um pouco extenso, mas eu preciso ler ele todo com você, que é a oração sacerdotal de Jesus. Os outros evangelhos sinóticos, eles dizem que quando Jesus foi até o Getsêmani, ali ele suou gotas de sangue. E pelo que nós olhamos ali, pelo contexto que nós lemos, se nós tivermos apenas os evangelhos sinóticos, muitos diriam assim: Jesus suou gota de sangue devido à aflição de saber que logo em seguida ele enfrentaria a cruz. Mas se nós olharmos o que ele estava orando não apenas pelo enfrentamento pessoal dele na cruz, Mas o principal motivo que ele soou gotas de sangue está nesse capítulo 17.
Não era só pelo sofrimento que ele ia passar, isso já era cruel? Era. Mas, querido, o que mais fez ele suar gota de sangue é o conteúdo do capítulo 17 de João, porque esse é o principal conteúdo da oração que Jesus fez no Getsêmani, no qual ele suou gota de sangue. Ele clamar ao Pai e diz assim, que eles entendam. Quando eles forem à igreja, que eles entendam por que eu estou passando isso aqui. E a maior preocupação de Jesus foi que a igreja entendesse qual é o propósito de ser igreja, qual o propósito de Jesus ter morrido na cruz, para que o seu sacrifício não se torne em vão. Por isso, nós precisamos entender esse capítulo 17 do Evangelho de João, que diz assim: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre a humanidade. Ele concedeu vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. Eu sou glorificado por meio deles. Agora, deixo esse mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora, protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava no caminho da destruição, como as Escrituras havia predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham vida plena, tenham minha alegria plena em si mesmo. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Amém, queridos? Essa foi a maior intercessão de Jesus. Jesus agora está finalizando o seu ministério na terra e fazendo uma coisa que todos nós faremos um dia: prestando conta com Deus. E nessa prestação de conta ele diz assim: Senhor, Pai, tu os me destes, eu os protegi, eu os guardei, eu os ensinei a tua palavra, eu fiz o melhor por eles. E o que foi a melhor coisa que Jesus fez pelos discípulos? Ensinou a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma para eles. Assim, eu ensinei a tua palavra para eles. E essa palavra agora é suficiente, porque mesmo que eu volte para o Pai, essa palavra vai poder protegê-los, guardá-los, ensiná-los o caminho certo. Então eles já sabem agora como andar, como fazer, como trilhar, como se proteger, como se guardar, como se santificar, como purificar e como caminhar para o céu. Ok, estou devolvendo. Agora tem uma coisa que depende deles: serem unidos.
tomarem uma decisão de estarem juntos, de estarem como igreja, de estarem no mesmo propósito, no mesmo ideal, na mesma palavra, falando a mesma coisa, caminhando junto, para que eles tenham vida. Então nós vamos observar que Jesus, ele agora traz essa questão, e a gente precisa entender, querido, se Deus estabelece um propósito, se Deus tem uma ideia genuína para a igreja, se Deus tem um planejamento para a igreja, querido, pode ficar espertíssimo, pode ficar ligado, que sempre haverá um contrassenso, um contra-ataque, uma contrapostura das trevas. Se o propósito do Senhor era formar uma igreja para que houvesse unidade nessa igreja, e ficou até condicionado que para uma igreja receber bênção tinha que ter unidade, pois a palavra do Senhor diz que aonde há unidade o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Ou seja, até a vida eterna que teremos com o Senhor depende de unidade. E aí nós vamos ver o quê? Qual é o contragolpe de Satanás? Trazer divisões, trazer dissensões, trazer separações. E aí o que é que nós vemos? Passamos dias, ainda estamos finalizando um tempo em que a maior guerra de Satanás foi fazer o quê? Dispersar a igreja. Para nós termos até um entendimento de como passam alguns irmãos nossos espalhados pelo mundo, que não têm a liberdade que nós temos de nos reunirmos como igreja, de estarmos juntos como igreja, de celebrarmos como igreja, de termos a oportunidade de juntos buscarmos ao Senhor, de juntos estarmos um ao lado do outro como igreja, caminhando diante de um propósito. Existem muitos irmãos no mundo que para estarem juntos precisam se reunir escondido em matas, cavernas, em lugares secretos, em lugares em que eles colocam a sua vida em risco. E qual seria o crime deles? Se agruparem para louvar o Senhor. E agora surge uma enfermidade, uma pandemia a nível mundial, e que um dos principais objetivos de cara se diz: todo mundo tem que ficar longe, todo mundo tem que se separar, e chega dentro da nossa nação e se usa como pretexto para dizer o quê? As igrejas têm que fechar suas portas, as pessoas não podem estar próximas, as pessoas não podem congregar, as pessoas não podem se unir, as pessoas não podem estar agrupadas. Os metrôs podem, de vagões para 100 pessoas, pode colocar 500 dentro, não tem nenhum problema. O ônibus para 70 pessoas pode colocar 200, não tem nenhum problema. É um supermercado onde pode colocar 200 pessoas, pode colocar até 2.000, não tem problema. Mas uma igreja, no lugar onde Deus está, onde Deus responde, onde a unidade traz milagre, cura, transformação, libertação, mão de Deus sobre a nação, não pode. É mais do que um contexto político, querido. Há um contexto espiritual. Eu não quero entrar em méritos políticos, eu quero que você entenda o mérito espiritual da questão. É muito mais do que homens agindo. É muito mais, é um embate para quê? Para que não se cumpra promessas do Senhor. Se a promessa do Senhor é que quando há unidade o Senhor ordena a bênção, então o que é que o inimigo quer fazer? Justamente separar. Mas algumas coisas não entenderam, querido. E é esse entendimento que eu e você precisamos ter. Para aqueles que tentaram de alguma forma dissolver a igreja, na mente deles, igreja é uma estrutura. Na mente deles, igreja é um prédio, onde pessoas se reúnem. Mas eu e você precisamos entender que igreja não é isso. Igreja, em primeiro lugar, são feitas de homens e mulheres remidas por Deus, que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que passaram de criatura a filhos de Deus e que eles pessoalmente passaram a ser templo de morada do Espírito Santo. Amém? Amém.
Então, você precisa entender uma coisa. Eu sou a igreja, você é a igreja. Você precisa entender que independente de onde você esteja, você é a igreja. E não é a distância que vai quebrar esta comunhão. Você precisa entender que o Espírito Santo não tem problema com distância. Você pode estar aí na sua casa, eu posso estar aqui, o outro irmão pode estar, mas o elo do Espírito Santo continua nos ligando. E aí, querida, é que vem o grande segredo da igreja. Por quê? Porque quanto mais se persegue a igreja, na história da igreja, ela mais se multiplicou. Porque eles não levaram em conta uma coisa. Enquanto eles acham que a estrutura é a igreja, e nós entendermos que nós somos a igreja, quanto mais eles nos espalham, mais nós multiplicamos. Porque se todos nós, se 200 pessoas, nós nos reunimos no templo e formamos uma igreja, quando eles nos espalham, essas 200 pessoas, nós temos aí pelo menos 80, 90 residências. E em vez de termos uma igreja, agora nós temos 90 igrejas espalhadas na cidade, porque cada casa se tornou uma igreja onde a presença do Senhor está. E é nessa casa que você vai reunir a sua família e vai trazer a presença do Senhor e algo sobrenatural vai acontecer. E não precisa você se aglomerar numa casa ou noutra. Pelos meios de comunicação, você pode entrar em outra casa e você pode determinar a bênção do Senhor. Você pode interligar a igreja e algo sobrenatural vai acontecer. E todas as estruturas do mundo contra a igreja vão cair por terra. Porque eu e você somos a igreja de Cristo na terra. É isso que nós precisamos entender. Porque a igreja, querido, ela tem algo que não dá para entender, humanamente falando. A igreja ela é comparada com uma semente. E é uma outra coisa que o mundo não entende. Quando você pega uma semente e você coloca na terra, e você esconde essa semente, fatalmente o que ela vai acontecer? Ela vai nascer. Todos os lugares que tentaram perseguir a igreja, que tentaram matar, que tentaram sepultar a igreja, eles nunca entenderam que igreja é semente. E quanto mais tentaram sepultar, mais ela cresceu, mais ela brotou, mais ela floresceu. O que é que eu quero que você entenda com isso? Quando as lutas, perseguições, tudo vier sobre a sua vida, para querer sepultar a sua fé, entenda que é neste momento que vai começar a brotar na sua vida os frutos do Espírito de Deus, vai começar a brotar os dons do Espírito de Deus, a fé vai começar a multiplicar, o sobrenatural vai acontecer, porque você é um território de milagre, a sua vida é uma terra fértil de milagre, regada pelas águas do Espírito Santo de Deus, e essa semente da sua vida é da palavra de Deus, e quanto mais tentarem sepultar a sua fé, mais vai crescer uma árvore frondosa, que vai dar muitos frutos, e frutos dignos de arrependimento, porque eles nunca entenderam que igreja é como uma semente, quanto mais tenta sepultar, mais cresce, mais floresce, e mais frutos dará. Por quê? Porque é promessa da palavra de Deus. É quando nós temos esse entendimento, querido, é que o mundo fica totalmente sem saber o que aconteceu. E aí, querido, nós nesse tempo fomos tentar nos isolar socialmente, de todas as formas. Nós fomos visitados pelo ceticismo, pelo humanismo, por tantas outras situações, até pelas doenças pessoais, com essa sensação de isolamento. Hoje nós estamos vendo aí os resultados, tantas pessoas estão deprimidas, tantas pessoas estão se sentindo abandonadas, e alguns até tentando apostatar da fé, com mensagens contrárias à palavra de Deus, com mentes confundidas, com heresias na mente. Mas, querido, só tem uma forma de nós nos mantermos como igreja: conhecendo a palavra de Deus. Porque nada do que está acontecendo esses dias, querido, é novidade para quem conhece a palavra de Deus. Há uns dias atrás eu preguei e eu quero trazer de volta esse texto para você relembrar. Segundo a Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1 diz: olha, nos últimos tempos haverá tempos difíceis.
O texto chega a dizer muito difíceis, porque as pessoas, elas passarão a ser egoístas, amarão a si mesmo, amarão ao seu dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombadoras de Deus, desobedientes à paz, ingratas, profanas, não terão afeição e não saberão perdoar, serão caluniadoras, não terão autocontrole, serão infiéis, cruéis, odiarão o que é bom, trairão seus amigos, serão imprudentes e cheios de si, amarão mais os seus prazeres do que a Deus, serão religiosas, apenas de aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira transformação. É o que vivemos, querido, exatamente o que vivemos nos dias de hoje. Tempos muito difíceis, em que as pessoas olham para si mesmo, para o seu dinheiro, para as suas situações. Esses dias atrás eu conversava com uma pessoa até de bastante influência e dizia para ela assim, com esse discurso todo que a gente vê aí o pessoal gritando e dizendo assim, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Eu digo assim, eu tenho um plano que acaba esse fica em casa em um dia. E ele disse, como? Eu digo, é só você pegar todas as pessoas que têm salário fixo, que estão recebendo durante todo esse período e fazer um grande plano social nessa nação. Todas as pessoas que têm salário fixo nessa nação, servidores públicos e privados, que têm salário fixo, terão um desconto de 30% nos seus salários, para nós fazermos uma grande arrecadação, e esse valor retido dos salários nós vamos dar em auxílio para os que não têm emprego fixo. O Fica em Casa acaba em uma semana. Ninguém quer mais ficar em casa, porque mexeu no bolso. Porque as pessoas hoje têm discurso de amar o próximo, mas na verdade amam o seu dinheiro, amam as suas coisas, não amam pessoas, elas amam coisas. Quando Jesus orou no texto que eu li para você, ele não orou por estruturas de igreja, ele não orou pela estrutura do mundo, ele orou e disse assim, Pai, eu oro por eles, por aqueles que tu me deste. E se nós continuarmos lendo João capítulo 17, diz assim, eu também oro por aqueles, veja que ele está falando de pessoas, que um dia hão de crer no teu nome. Jesus, quando ele suou gota de sangue, ele estava orando por pessoas, porque igrejas são pessoas. Igrejas não são estruturas, igrejas são pessoas que têm um entendimento da sua necessidade de se voltar a Deus, que têm entendimento de voltar o seu coração a Deus, de entender aquilo que necessita do Senhor. Que andar com Deus, querido, não é tão somente se aproximar por interesse de alguém maior que pode alguma coisa sugar algo dele. De se aproximar por interesse e dizer assim, Deus, eu estou aqui porque eu preciso de proteção, eu preciso de saúde, eu preciso de alimento, eu preciso que você faça algo por mim. Não, querido. O propósito, quando ele chorou e suou gota de sangue, foi para que nós entendêssemos que nós fomos chamados, comprados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, para sermos filhos e não sanguessuga. Porque se nós nos encostarmos em Deus apenas para querer receber benefícios do Senhor, que diferença nós teríamos de um sanguessuga? Nenhuma. Mas aí ele diz assim, tem que ter uma transformação de mentalidade para passar para a posição de filho. E uma posição de filho, ele tem que entender que para ser filho, ele tem que ter mentalidade de viver em família. Viver em família, em unidade familiar. E quem vive em unidade familiar, ele não pode estar dentro da sua família só querer sugar dos outros. Ele precisa aprender também a compartilhar. Ele precisa aprender também a fazer a parte dele naquela família. Ele precisa ter a sua colaboração dentro daquela família.
Ele precisa entender que cada agente da família tem um papel, uma responsabilidade. E que se um dentro daquela família faltar na sua responsabilidade, vai sobrecarregar outros. Então, como igreja, eu e você precisamos entender que desde o dia que nós recebemos Jesus, Ele nos deu talentos e dons dentro de nós, e que cada um de nós precisamos exercer. Para quê? Para o crescimento, para a maturidade e formatação desta família. E não apenas nos aproximarmos do Senhor dizendo, eu sou um parasita dentro desta família que quero apenas sugar. Eu tenho que entender que dentro dessa família chamada igreja, eu preciso ser um daqueles que tenham capacidade dada por Deus pelo seu Espírito de mais entregar do que receber. Que a gratidão que já há no meu coração é daquele que eu posso muito mais entregar, cobrindo alguém em oração, aprendendo para ensinar, buscando sabedoria para aconselhar, descobrindo os dons que há dentro da minha vida para poder com esses dons servir a outro, ministrar na vida de outro, conduzir outro, ajudar alguém, porque cada uma dessas ações que eu faço, cada uma delas é como semente que eu planto. Porque uma coisa é certa, querido, por que Deus estabeleceu esse modelo? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém, e você nunca vai ganhar de Deus. Quanto mais você fizer, mais o Senhor fará. Porque Deus, Ele tem um princípio chamado meritocracia. Quanto mais você fizer, mais o Senhor fará. Nós não somos salvos por obras. Preste bem atenção. Nós não somos salvos por obra. Todos nós somos salvos pela redenção que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Entretanto, as recompensas são dadas por Deus por meritocracia. É só olhar em Mateus capítulo 25, quando ele fala da parábola dos talentos. Para um ele deu 5. Por que ele deu 5 para um? Porque aquele tinha mais capacidade. Para outro ele só deu 2. E porque tinha menos capacidade ele deu 1. A prova disso é que ele não teve capacidade de multiplicar nenhum talento. Ele se achava tão inferiorizado que ele pegou o talento e escondeu. E o que tinha 5 ele conseguiu multiplicar para 10. Então o Senhor dá a cada um conforme o seu preparo. Não adianta você querer pedir algo para Deus que você não tem preparo para receber, que você não tem estrutura emocional para receber, que você não tem estrutura física para receber, que você não tem estrutura econômica para receber. Não adianta. Primeiro você tem que buscar estrutura em Deus, porque senão até uma bênção que Deus te der, se você não tiver estrutura, você transforma a bênção num problema para você. Imagina bem se Deus pega 10 talentos e entrega na mão daquele que lhe entregou só 1. Aquele homem ficaria louco. Se ele não teve capacidade de multiplicar 1, no outro dia ele estava entrando em parafuso. O que é que eu vou fazer com 10 talentos? E agora? Deus colocou muita carga sobre mim. Eu não tenho capacidade para isso. Era capaz dele se suicidar. Então Deus deu para quem podia. Então, quando Deus te dá algo, querido, é porque Ele já olhou para você e viu que você tem capacidade. Não se coloque como... Não, se Ele olhou para você, é porque você já tem capacidade. E Ele foi lá e multiplicou para 10. O outro multiplicou. Agora, o menor, que não tinha tanta capacidade, mesmo assim Ele deu a oportunidade. E quando foi prestar conta, o Senhor ainda disse para ele: por que você não pegou pelo menos o talento, que você não soube multiplicar, e colocou na mão de outro, que sabia multiplicar? Por que você não pegou o valor daquele talento e colocou na mão de um banqueiro para ele multiplicar? Mesmo que você não saiba fazer, você pode colocar na mão de outro. Muitas vezes, querido, nós não precisamos saber fazer, precisa saber só o telefone de quem sabe fazer. É para isso que existe igreja. Para aquilo que eu não sei fazer, pegar alguém que sabe para me ajudar a fazer. É para isso que existe igreja, é para isso que existe o corpo de Cristo. E aí, diante desse contexto, nós precisamos entender que nós, como igreja, fomos chamados para ser e não para ter. Para sermos o corpo de Cristo, para sermos uma igreja firme, preparada, para ser uma igreja fortificada, inclusive para o tempo do caos.
para estarmos preparados para o tempo do caos. E que preparação, que preparo eu preciso ter na minha vida para enfrentar tempos de caos? Seja um caos nesse nível, que nós estamos tendo a nível mundial, ou até um caos pessoal. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se um dia te ensinaram um evangelho que era só mar de rosa, mentiram para você. Porque a Bíblia diz que existe o dia mau. Quando eu falo de dia, não estou falando de período de 24 horas, eu estou falando de fases da vida. Existe o dia mau e ele vem para todos nós. Os dias bons e os dias maus. E como é que nós vencemos o dia mau? Seja ele em âmbito global, como nós vivemos essa pandemia, ou no âmbito pessoal. Porque o dia mau vem para mim e vem para você. Quando nós perdemos alguém, quando nós perdemos uma estrutura, quando nós perdemos um bem, quando nós passamos por uma enfermidade, o dia mau vem para todos nós. Primeira coisa para você vencer o dia mau, tenha identidade. Saiba quem você é. Saiba em quem você deposita a sua fé, em quem você crê. Conheça o seu DNA. Se você não sabe de quem você é filho, no reino espiritual, você vai ficar perdido, xingando de um lado para o outro, descrendo de tudo, falando besteira, e a sua boca se torna o teu pior inimigo e o teu pior julgamento contra a tua própria cabeça. Agora, se você tem uma identidade como filho de Deus, não da boca para fora, mas construído estruturalmente na palavra de Deus, e vive numa família chamada igreja, alicerçado de verdade, como um membro de família da igreja, você tem uma identidade. Você sabe para onde correr, você sabe aonde buscar ajuda, você sabe a quem socorrer, a quem pedir um conselho sábio, a quem você dividir a sua dor, a quem buscar oração. Sabe que quando você é confrontado, não é para diminuir você, não é para colocar você para baixo, mas é para você reconhecer e recomeçar. Sabe que é para colocar você em pé, sabe que é para você abrir mão do que está errado e se posicionar no que está certo. Você sabe que até na hora da repreensão, é como o pai que ama, não é para o teu mal, é para o teu próprio bem. Agora, se você não tem identidade, você fica como aquela pessoa que bate numa porta, bate na outra, foge para um lugar, foge para o outro, entra numa igreja, entra no outro, sai daqui, entra ali, vai uma semana tem um lugar, um mês está no outro, porque você não tem uma identidade. Por quê? Porque você não se considera filho, você se considera um forasteiro. Você não tem identidade, você não tem raízes. E toda árvore sem raiz, ela morre. Toda árvore sem raiz, o vento derruba. O dia mau, o vendaval da vida, tira ela da sua posição. Mas aqueles que estão alicerçados, que têm uma identidade, que sabem onde estão as suas raízes, esse não se abala. Pode até dobrar com o vento, mas passou a tempestade, ela está firme no seu lugar. É isso que nós precisamos entender. Para vencer qualquer dia mau, você precisa ter uma identidade. Quem você é no reino de Deus? Quem você é na igreja do Senhor? Ah, mas eu sou tão pequenininho na igreja do Senhor, de quem é a culpa? Porque a mesma Bíblia que eu tenho é a mesma que você tem. A mesma página que eu posso abrir e ler, você também pode. O mesmo tempo que eu gastei lendo e estudando a Bíblia, Deus também te deu as mesmas 24 horas. Agora, se você gastou o seu tempo com outra coisa enquanto eu estava lendo, aí depende de cada um de nós. Mas nunca é tarde de você adquirir uma identidade como igreja. E daqui a alguns tempos, em vez de você dizer, eu sou tão pequeno, você poder dizer como eu sou igreja do Senhor nessa terra. Amém, querido? Além de uma identidade, você precisa ter um propósito. Então, para você vencer o dia mau como igreja, primeiro tem uma identidade, segundo tem um propósito.
Nosso papel principal na terra, querido, não é uma atuação temporária, mas sim o real sentido pelo qual vivemos. Ser igreja na terra, querido, não é termos apenas um hábito de semanalmente irmos a um determinado local e passarmos ali 1 hora, 1h30, 2, cantarmos algumas músicas, levantarmos as mãos, dar um beijinho para Jesus, ouvirmos uma palavra que levante o nosso ânimo, fazermos algumas obrigações, vermos algumas pessoas, marcarmos negócios com algumas pessoas, fazermos um balcão de interesse e depois voltarmos a semana toda, dizermos: eu sou isso, eu sou um advogado, eu sou um profissional liberal, eu sou um professor, eu sou um político, eu sou um empresário, eu sou aquilo. Não, querido, você precisa ter um propósito definido. Ser igreja não é um papel temporário. Não é um papel que nós vivemos 2 horas por semana, 3 horas por semana. Ser igreja é um papel que precisamos viver 24 horas por dia. Ser igreja é um papel que nós vivemos dentro do prédio, fora do prédio. Inclusive, precisamos ser mais fora do prédio que dentro do prédio. Por isso, Jesus, quando se fala sobre ele no livro de Hebreus, tem um convite para nós: saiamos, pois, para fora dos portões, levando conosco o vitupério de Cristo, ou seja, levando conosco o testemunho do sacrifício de Cristo. Esse é o que nós precisamos levar. Então, querido, nós precisamos ter um propósito, não apenas algo temporário, que nós exercemos por um hábito alguns dias da semana, mas um propósito que nós exercemos todo momento da nossa vida. Isso é ser igreja. Para eu e você dizer que somos igreja, nós precisamos viver esse propósito todos os dias. Terceira coisa que você precisa ter para vencer: autoridade. Então, identidade, propósito, terceira, autoridade. Confiança acerca de quem nós representamos nessa terra. O Senhor Jesus, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Toda autoridade nos foi dada quando ele disse para nós irmos. É interessante quando muitas vezes, por falta desta autoridade, de nós não sabendo dessa autoridade, nós ficamos até com vergonha de dizer quem nós somos. Dizemos que somos crentes. A gente chega em todos os lugares, se apresenta de todas as outras formas, menos a gente diz assim: eu sou crente de Jesus, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus. Parece que é um negócio que a gente está fazendo tão errado, né? Parece que a gente anda tão escondido que a gente não quer nem se identificar dessa forma. Nós não temos um posicionamento de dizer que nós somos. Ok, eu entendo que teve muita gente que já se valeu disso para usar em vão e de forma muito errada o nome de Cristo. Problema deles. Problema deles. Mas que a Bíblia se cumpra em nós, que resplandeça em vós a luz de Cristo, para que sejamos reconhecidos como aqueles que servem ao Senhor, que olhando em nós possam ver Cristo em nossas vidas, que tenhamos autoridade, Cristo. Esses dias estávamos conversando em casa e nós estávamos falando de um trabalho missionário que nós fomos fazer no interior de Goiás, e quando nós viemos nós inventamos de comprar umas passagens bem barato, e quando nós, para nossa surpresa, pegamos uma empresa bem secundária, e ainda era um avião de turbo-hélice, daqui ainda tem hélice, e quando nós decolamos, eu percebi que a hélice de um lado parou, só tinha uma hélice do outro lado funcionando. Aí quando a minha esposa perguntou, por que parou? Aí eu peguei assim: é para economizar combustível. Com certeza é para economizar combustível. E ela ficou assim, eu disse: não, aguenta aí que vai ficar tudo em ordem. E eu aqui orando e lembrando Jesus: Jesus, olha, ainda tenho promessas, tem isso para cumprir na vida, se eu tenho uma palavra assim, 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 eu creio que não vai cair esse negócio não. E aí fomos lá, eu dava uma olhadinha para o lado, negócio todo, quando aproximou do local da nossa escala, voltou a funcionar. E eu disse para ela: não te falei? Era só para economizar combustível. Pousou lá e passa um tempo, e a história era: nós estamos esperando uma conexão que vai daqui, para poder vocês irem para São Paulo, e vai, aquela situação toda. Passou, e nada de chegar essa conexão, até uma hora que disseram assim: olha, vamos decolar porque a conexão não vai chegar. Beleza, vamos decolar.
E aí a comissária chega e diz assim, agora nós vamos dividir as pessoas. Você senta ali, você senta ali, você ali. Dividiu todas as pessoas e diz assim, não se mexam do seu lugar, que isso aí é para equilibrar o peso do avião. E eu digo assim, vamos embora. Quando o avião decola, que chega lá em cima, para de novo a hélice. E começou a dar uma sacudida para um lado, sacudida para o outro, sacode daqui, sacode de lá. O pessoal lá pro fundo começou a gritar, aquele negócio todo. Nessa hora nós precisamos ter identidade, queridos. Ou a gente vive o que prega, ou a gente para. E nessa hora eu lembrei de um homem de Deus que um dia tomou uma atitude dentro do avião. E eu disse assim, eu também posso fazer, porque eu também sou filho de Deus. Eu também tenho autoridade de Deus na minha vida. E eu levantei dentro daquele avião e gritei, fica todo mundo quieto, porque eu sou homem de Deus, eu tenho promessa de Deus na minha vida e eu não vou morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem. Esse avião não vai cair, nós vamos pousar todos em paz. Quase que eu digo para eles, a sorte de vocês aqui, eu estou aqui, senão vocês podiam morrer hoje. E pousamos tranquilamente em Guarulhos, descemos. Não quero mais andar nessa companhia por opção própria, não é nem por outra coisa, porque eles não marcam milhas lá para nós. Mas nessa hora a gente precisa ter autoridade, querido. Precisa ter autoridade, precisa se valer daquilo que Deus tem para as nossas vidas, querido. Precisa se valer daquilo que Deus tem para nós. Saber que o nosso Redentor vive, que Deus está conosco. Saber que é possível. Então, diante de todo esse tempo, porque está isso, aquilo outro, estão se levantando contra a igreja. Querido, eu não tenho nenhum problema para dizer, profetizar, e quem quiser que anote. Todos que se levantarem contra a igreja do Senhor nessa terra, as mesmas armadilhas que eles fizerem para a igreja, nelas eles cairão e morrerão. Nas mesmas armadilhas. Porque não há nenhum que se levante contra a igreja do Senhor que permaneça em pé. Não finda esse ano sem que você veja homens, autoridades nessa nação que se levantaram contra a igreja do Senhor, que cairão para não se levantar mais. Por quê? Porque essa é a autoridade que Cristo nos deu. E se toda a igreja se levantar para isso. Quer ver uma coisa que a igreja precisa se levantar e fazer? E fica aqui uma dica para quem quiser. Se em todos os estados da federação, na hora que os pseudos reizinhos que foram eleitos para ser governadores se acham senhores, reis, emitisse decreto para fechar as igrejas, a minha opinião seria, junta todas as igrejas, que são muito maior do que os contingentes militares, vai todo mundo para a porta dos palácios governamentais e faz culto 24 horas, meu irmão. Para de vaidade por parte dos líderes, dos pastores, porque, meu irmão, 24 horas dá tempo para todo mundo cantar, pregar, e é bom que eles façam mesmo assim de uma semana, um mês. Um mês, meu irmão, 24 horas de culto, dá para fazer escala para todo mundo. E pega os mais desafinados, mais ruinzinhos, põe só de madrugada. Exatamente. Não é porque a gente quer esconder, não, é para não deixar os caras dormir mesmo. E aí, meu irmão, eu quero ver se vocês não mandam abrir a igreja. Põe lá. Primeiro que eles não vão ter polícia para ficar lá 24 horas enchendo. E se a polícia vier, meu irmão, põe todo mundo para orar. Que eu quero ver se Deus não faz eles recuarem. Quero ver se eles continuam com essa patifaria de fechar a igreja. Porque a igreja precisa ter autoridade. Em nome de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. A igreja precisa ter influência. Você também precisa ter influência como igreja. Nossa mensagem de testemunho, em meio a uma infinidade de conteúdo à disposição, está aí. Estão desesperados, porque eles sabem que a igreja se levantou. A igreja hoje é uma voz potente dentro dessa nação. A igreja hoje descobriu o poder que tem dentro dos cargos eletivos. Existem líderes jurídicos nessa nação que querem criminalizar as eleições de cristãos, de evangélicos, de líderes evangélicos nessa nação. Por quê? Porque descobriu a influência que a igreja tem, mas não tirarão essa influência,
porque quem deu influência para a igreja foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nenhuma arma forjada contra as nossas vidas vai prevalecer, porque eu sou igreja, o povo que reconhece o nome de Jesus é igreja, e nenhum demônio colocado através de homens prevalecerá contra a igreja do Senhor. É isso que você precisa entender, que a igreja, ela não existe para pedir favor de homens, a igreja existe para dar palavras de ordem e autoridade no nome de Jesus, para que mandar os demônios se retirarem. É para isso que nós existimos como igreja. A igreja, querida, é um referencial de milagre. Quando tudo aperta por aí, que não tem mais saída, que o indivíduo já perdeu os seus rendimentos, suas soluções, que médico já desenganou, que casa de recuperação não deu mais jeito, que hospício já abandonou, que nada deu mais jeito, procura quem? A igreja. E eu pergunto, dá solução ou não dá? Dá solução. Quantas e quantas pessoas aí estavam com a vida marcada para morrer, fugitivo dos tráficos da vida e outras coisas mais, e só tiveram escape aonde? Na igreja. Lugares que as pessoas olhavam e diziam, esse aqui não tem mais jeito, esse aqui só a morte, esse aqui nem a cadeia deu jeito. Mas no dia que encontra Jesus de verdade, é transformado ou não é? Claro, por quê? Porque igreja é lugar de transformação, igreja é lugar de milagre. Igreja é a solução, e não precisa vir num templo. Muitas vezes uma pessoa sem conhecimento secundário, muitas vezes Deus usa uma pessoa sem escolaridade, que vai em um presídio e ora por alguém, que vai num hospital e ora por alguém, que vai lá dentro de um barraco e ora por alguém, que vai num local onde tem um fugitivo escondido e ora por essa pessoa, e é uma transformação. Por quê? Porque a igreja do Senhor que está dentro de uma pessoa foi lá e o milagre aconteceu. Porque nós somos igreja do Senhor. Somos igreja onde quer que nós estejamos. E aonde estejamos, o mundo vai ver que nós somos igreja. O mundo clama por pessoas que sejam sal da terra e luz do mundo. Para quê? Para que resplandeça a glória do Senhor. Para que a glória do Senhor se manifeste. E essa luz não irá apagar. Essa luz nunca vai se apagar. Então, querido, eu finalizo essa palavra dizendo para você, você foi chamado para ser representante de Cristo na terra. Dentro de um prédio ou fora dele, você foi chamado para ser representante de Cristo na terra. Igreja não pode ser somente um hospital, um lugar para pessoas enfermas. Mas os enfermos podem vir, seja de alma, seja de corpo, para a igreja, porque o Senhor faz coisas sobrenaturais. Mas a igreja precisa ser um lugar que você queira vir para ter a vida transformada. E na sequência, o bem que você recebeu, você possa também fazer pela vida dos outros. Talvez você possa chegar em uma igreja desacreditado, mas Deus, na igreja, Ele consegue devolver para você a honra, a dignidade, a moral, tudo aquilo que você um dia já perdeu. Porque ninguém poderá apagar sua luz. Igreja é lugar de segurança. Além de ser um território de milagres, é um território de segurança. É um lugar que você pode ter certeza que você terá abrigo, refúgio, proteção e descanso para a sua alma. Não quer dizer que você não vai ter problema. Enquanto você estiver na terra, terá. Mas você terá acompanhamento para que você seja transformado. É um lugar de segurança. É um lugar que você, a quanto mais estiver louvando ao Senhor, mais o Senhor vai estar guerreando a tua guerra. E quando você aprende a louvar o Senhor, Ele fica numa situação tão alegre, tão maravilhado, que Ele diz assim, olha, continua, quero só ouvir a sua voz. Continua adorando, esquece, porque a guerra agora não é mais tua, a guerra agora é do teu Deus. E Ele passa a guerrear as suas guerras. É lugar de proteção, é lugar onde eu posso baixar as minhas armas, tirar até a armadura, e eu posso me refugiar, posso até mostrar minhas fragilidades, porque o Senhor cuida de mim, cuida de você,
cuida de todos nós. É um lugar para você pedir socorro. O melhor lugar para você pedir socorro é na casa do Pai, é na igreja do Senhor. Então não é por causa de um erro, de uma circunstância, que você vai se afastar da casa do Senhor. Não é por causa de uma situação que nós tivemos nesse período que estivemos afastados, mas é o tempo que está reabrindo a igreja, de você se socorrer de volta na casa do Senhor, porque aqui é um lugar de esperança. É um lugar, querido, que as suas emoções podem ser equilibradas. É um lugar que os resultados vão começar a voltar a ter na sua vida, que os relacionamentos serão positivos na sua vida, que as circunstâncias começarão a ter estabilidade na sua vida. Esperança é confiar em algo, que algo bom vai acontecer na sua vida, e nós cremos que realmente algo bom e sobrenatural vai acontecer na sua vida. E por fim, igreja é lugar de boas notícias. E a melhor de todas é que você não está só, você não está abandonado. Jesus, que morreu por você, voltou ao céu, mas deixou o Espírito Santo que conduz a igreja, e Ele quer morar no seu coração, e Ele deixou a igreja um lugar para te abrigar, um lugar para te ensinar, um lugar para te consolar, um lugar para te dar todas as instruções, para você vir e receber, para que aonde você esteja, você também seja uma embaixada da igreja de Cristo na terra. Aonde você esteja, você seja igreja de Cristo na terra. A igreja é o lugar das boas novas de salvação, é lugar de perdão, é lugar de cura, de restituição, de restauração, de alegria, de reconciliação para a sua vida. Por isso hoje nós queremos dizer: seja bem-vindo à igreja do Senhor, porque Deus quer que você também seja igreja, que você seja uma coluna na igreja, que você seja um participante da igreja, que você seja uma das pedras principais da igreja, que você seja restaurado na igreja do Senhor, que as coisas velhas se passem na sua vida, que comece algo novo na sua vida, como igreja do Senhor, porque você foi criado nessa terra, e Jesus chorou e suou gotas de sangue para que você fosse igreja do Senhor. Shalom! Antes de encerrarmos a nossa transmissão, eu tenho alguns recados para você. Na próxima terça-feira teremos o nosso discipulado, que acontecerá às 19h30 presencialmente. Você é nosso convidado para este momento de aprendizado e bate-papo com os nossos pastores. Na quarta, às 19h30, teremos mais um culto, que acontecerá presencialmente e também no nosso campus online. Você pode estar conosco aqui, como você pode assistir aí da sua casa. No sábado, teremos mais um episódio do nosso programa Projeto Vida Kids. Tem sido um tempo voltado para a nossa criançada, cheio de música, história e muitas coisas divertidas. Por isso, esperamos você! E no próximo domingo, teremos mais uma celebração às 18h30, que acontecerá presencialmente no nosso campus online. Por isso, esperamos você! Lembrando que se você quer receber as nossas notificações por esse canal, é só você se inscrever abaixo e ativar o sininho de notificações. Assim, tudo que será postado chegará até você. Lembrando que em todos os nossos eventos presenciais, nossa igreja está priorizando pela sua segurança. Por isso, sempre terá alguém para aferir a sua temperatura e disponibilizar de álcool em gel. São tempos difíceis, mas nós vamos passar por eles. E contamos com você para isso. Até o próximo culto. Shalom!